O dia que o Eterno usou a liderança dessa casa aqui, estava nós três, dentro da casa do Senhor. E o Senhor falou, você está errando aqui, aqui, aqui. Não teve mãozinha na cabeça não, viu, irmãos? Mas eu sabia que era em amor. Eu vou contar para você qual foi o que eu fiz. Eu caí chorando, irmãos. Mas eu caí aos pés do Senhor. Sabe o que eu falei para o Senhor? Eu falei, Senhor, eu não vou sair dos teus pés. Eu não vou correr para outro lugar. Eu vou permanecer aqui. Shabbat Shalom, irmãos. O tema da mensagem de hoje é quando chegar ao seu conhecimento. Quando chegar ao seu conhecimento. Vamos orar. Pai eterno, em nome do teu filho amado Yeshua, eu levo diante do Senhor nossas vidas. Eu agradeço ao Senhor, Pai, pelo teu falar, pelo teu cuidado, o teu amor que tem sido abundante sobre as nossas vidas, Pai. E eu peço a Ti a Tua capacitação, através da Tua Ruach, para entregar, Pai, entregar tudo aquilo que o Senhor ministrou meu espírito ainda bem no início dessa semana. Eu Te louvo por isto, Pai. Pai, algumas semanas atrás o Senhor nos ministrou aqui nesta casa que o Senhor se antecipa. O Senhor se antecipa contra o mal. Quando o mal, através do inimigo do teu povo, Ramã, quis destruir o teu povo, o Senhor se antecipou, preparando, Pai, ali um plano de salvação através de Mordecai e Esther. E, Pai, eu posso ver, através dessa mensagem que o Senhor ministrou meu espírito, o teu cuidado em se antecipar para cuidar de nós, para que nós não venhamos a viver, Pai, danos, males e prejuízos que o Senhor não deseja para as nossas vidas. Dá-nos, Pai, neste dia, um coração aberto para receber a Tua palavra e ouvidos, Pai, ouvidos espirituais para ouvir a Tua voz, o Senhor falando. Não seja eu falando aqui, Pai. Eu de mim mesmo nada posso oferecer, mas sim o Senhor, através de Mashiach Yeshua e da Tua Ruach, que tem estado neste lugar. Fale conosco, que eu te peço. Beshem Yeshua Mashiach, que assim seja. Irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas curiosidades desta Parashá que são importantes para as nossas vidas. Na tradição judaica, o livro de Vaikra é às vezes chamado de livro dos sacrifícios, pois ele trata das diversas ofertas trazidas a Hashem para fins sacrificiais no Mishkan, no tabernáculo. Esta Parashá Vaikra apresenta o sistema de sacrifícios de animais para expiação de pecados. E estudiosos messiânicos, eles veem nesses rituais uma sombra que aponta para o sacrifício de Yeshua. O sangue que, além de cobrir, também remove o nosso pecado de uma vez por todas. E, irmãos, a palavra Vaikra, em Levítico capítulo 1, versículo 1, ela abre este livro que é o livro central da Torá, com um detalhe único na sua escrita. O Aleph, da palavra Vaikra. A primeira letra do alfabeto hebraico e a última letra da palavra Vaikra está escrito de forma reduzida, num tamanho menor que as outras letras da Torá, nos rolos sagrados. E para muitos estudiosos das comunidades messiânicas, esse pequeno Aleph carrega significados profundos que conectam o propósito principal, o propósito central da Torá com o sacrifício de Yeshua de várias formas. E Hashem Vaikra, ele chamou, é o tema dessa porção, não é verdade? Ele chamou o seu filho Yeshua para resgatar os seres da raça humana nesta terra. E assim como o Aleph se encolheu, Yeshua sendo o Aleph e o Tav, o princípio e o último, ele se esvaziou e humilhou a si mesmo, diminuiu a sua posição, assumindo a forma de servo e esvaziando-se da sua glória,
submeteu totalmente a sua vida aos desígnios de Hashem, entregou a sua vida em sacrifício no madeiro, por amor a Hashem e por amor a nós. Com esta ação, Yeshua se tornou diante de Hashem o sacrifício perfeito. E a palavra, irmãos, a palavra hebraica para sacrifício é korban. E ela vem da raiz que significa aproximar-se. E o pequeno Aleph sugere que a verdadeira aproximação a Hashem só pode acontecer, só pode ocorrer através de Yeshua, através da nossa humildade, da entrega do nosso coração em total submissão ao Senhor. E Yeshua, ele nos deixou o caminho e o modelo a seguir. Algumas curiosidades para os irmãos meditarem sobre esta porção. E esta semana, irmãos, nós iniciamos essa leitura do livro de Vaikra Levítico, que tem, como eu mencionei por tema, e chamou. E ele marca o início de um novo ciclo da vida do povo de Israel. Pois, irmãos, após todo o processo de construção do Mishkan, o tabernáculo móvel, e a descida da presença de Hashem, nós podemos observar agora Moshe sendo chamado para receber novas instruções. E essas instruções começam com o modo como o povo deveria trazer as suas ofertas para que fossem aceitos. E eu particularmente, irmãos, estava meditando, lendo esta porção, eu acredito que havia ali entre o povo uma grande alegria entre as vidas ali, porque eles estavam vivendo um momento de crescimento no relacionamento com o Eterno, pois se os irmãos se lembrarem, eles vinham de momentos difíceis após serem perdoados pelo pecado de adoração ao bezerro de ouro. Após este fatídico acontecimento, cada vida ali recebeu uma nova oportunidade. E era um momento de conquista, um momento de realização, um momento de conclusão de algo que o nosso Pai bondoso havia confiado para eles realizarem, que era a edificação do Mishkan, tabernáculo móvel. E agora eles iniciam um novo ciclo. Como deveriam trazer as suas ofertas para que elas fossem aceitas, porém, logo após estas instruções, Hashem começa a tratar com Moshe como ele deveria lidar com o povo, juntamente com os Kohanim, os sacerdotes, com uma questão que nós podemos chamar como assunto sensível. E aqui nesta obra, irmãos, nós já temos sido ministrados sobre assuntos sensíveis. Mas nós seguimos tendo uma grande dificuldade de sermos corrigidos, ou mesmo de permitirmos que alguém seja usado em nossas vidas para a correção do curso da nossa história. Porque, irmãos, ninguém gosta de remédio amargo, não é verdade? Você gosta? Eu não gosto. Mas em muitos momentos é necessário nós recebermos a correção do nosso Pai que está no céu para as nossas vidas. E eu gostaria, irmãos, de fazer uma parte aqui de algo que chegou ao meu conhecimento. Olha só que coisa. O meu sogro, ele está fazendo um tratamento para micose nas unhas, um tratamento muito difícil que ele está fazendo já há muitos anos. Ele está enfrentando isso. E recentemente ele obteve a direção de usar própolis nas micoses. E isto, por incrível que pareça, pela primeira vez trouxe realmente resultados positivos a esse tratamento que ele está fazendo. E a única questão, irmãos, é que as unhas elas ficam bastante escurecidas, com uma coloração escura. Mas foi a primeira batalha realmente que ele começou a ganhar nessa luta contra essas micoses na unha. E ele ficou tão grato que ele não hesitou em compartilhar isto com a profissional que está ali fazendo esse tratamento nas unhas dele. E para surpresa dele, ele soube que olha só que coisa, irmãos. Ele soube que as pessoas preferem permanecer com a micose do que ficar com as unhas escuras. Ou seja, realmente a cura existe, mas para isso a pessoa vai ter que passar um período ali com as suas unhas manchadas ou totalmente escuras para receber essa cura. E a pessoa ali informou o meu sogro que, olha, realmente é possível fazer isso, mas quando é ofertado as pessoas não querem, elas preferem ficar com a micose do que passarem algum período da sua vida com a escura. E o que isso nos ensina, irmãos? O que isso nos ministra?
que esta, irmãos, infelizmente é a geração a qual nós estamos, onde a aparência se tornou a prioridade. A pessoa tem uma aparência de algo saudável, de algo que está bom, mas que por dentro está doente, podre. Ou seja, a prioridade é a aparência e não a cura, irmãos. Que coisa triste, irmãos. E hoje, irmãos, eu venho diante de todos vocês, como boca do Eterno, para oferecer a todos vocês a cura proveniente dele. Que você não rejeite esta cura. Por mais que num primeiro momento desça ao seu espírito, à sua vida, com um sabor amargo. Em nome de Yeshua Mashiach, que você tenha um coração para receber, como eu já orei aqui, e ouvidos para ouvir. Porque o Eterno tem, irmãos, para que nós sejamos pessoas curadas, transformadas. Ou seja, hoje, irmãos, o Eterno ministrou a minha vida, que hoje pode ser o início de um novo ciclo para muitas vidas que aceitarem a palavra dele neste dia. Irmãos, se vocês leram a Parashá, a porção dessa semana, vocês perceberam que o foco dos capítulos 4 e 5 desta porção é tratar sobre o assunto sensível, o assunto pecado. Gostaria de ler com os irmãos Vaikra, Levítico, capítulo 4, versículos 13 a 14, novamente. Vaikra, Levítico, capítulo 4, versículos 13 e 14. Caso toda a comunidade de Israel cometa, por engano, um erro, e a Assembleia desconheça o assunto e cometa algo contra qualquer das mitzvot de Adonai, concernentes ao que não se deve fazer, ela é culpada. Quando o pecado cometido tornar-se conhecido, a Assembleia oferecerá um novilho como oferta pelo pecado e o levará diante da tenda do encontro. Vamos agora pular para os versículos 22 e 23. Versículos 22 e 23 do capítulo 4. Quando um líder pecar e inadvertidamente cometer um ato contra qualquer das mitzvot de Adonai, concernentes ao que não se deve fazer, será culpado. Se ele se conscientizar do pecado cometido, levará como oferta um bode sem defeito. Agora vamos pular para os versículos 27 e 28 do capítulo 4. Versículos 27 e 28. Se um indivíduo do povo cometer um pecado de forma inadvertida, realizando algo contrário a qualquer das mitzvot de Adonai concernentes ao que ele não deve fazer, ele é culpado. Se o pecado que ele cometeu chegar ao seu conhecimento, apresentará como oferta uma cabra sem defeito pelo pecado cometido. Irmãos, eu creio que está bastante evidente, está bem claro nestes textos que nós lemos, que as pessoas cometeram pecados que não tinham consciência de estarem pecando. Não foram advertidos do que estavam fazendo até que alguém chegasse e dissesse a ela o que ela fez. E então tomasse conhecimento, pudesse tomar conhecimento do seu pecado. Olha só, a pessoa ainda não tinha sido avisada, mas aí chega a ela alguém e traz para ela: olha, você está errando e você está pecando. E você hoje pode não saber onde você está errando, onde você está falhando, onde você está pecando, até que alguém lhe diga que o que você está fazendo é errado. Isto para o seu próprio bem, não para a destruição, porque, irmãos, destruição é seguir fazendo o errado, acreditando que você está certo. Todos esses textos, irmãos, nos diz que após tomar conhecimento do pecado, era esperado que o pecador tomasse uma ação em relação àquela situação. E era necessário todo um processo para que o pecado não permanecesse, mas fosse destruído. E isto é uma importante lição para nós sobre o que temos feito. Qual tem sido a nossa ação quando tomamos conhecimento que nós pecamos?
Como você tem lidado diante do confronto da parte da Ruach HaKodesh, quando traz a você o conhecimento de um pecado ou de algo que você tem feito que não tem sido do agrado de Hashem? Meu irmão e minha irmã, quanto tempo, quantos anos você tem vivido com problemas, pecados de estimação que pacientemente a Ruach HaKodesh tem desejado tratar com você, mas você tem se esquivado, você tem rejeitado? Quantos anos? Reflita quanto tempo você tem vivido desta forma. E reflita mais um pouco o quanto o Eterno tem sido paciente com você e lutado pela sua vida, para o seu bem. Irmãos, não é natural viver em pecado. Isto pode ser comum, irmãos, na nossa sociedade, neste mundo aí fora. Mas isto, irmãos, não é o que o Hashem espera das nossas vidas. E, irmãos, é muito triste e até desanimador ter de repetir as mesmas questões que já foram tratadas anteriormente pelo fato de se seguir do mesmo modo. Aonde, irmãos, as pessoas estão chocando literalmente ovos de serpente. Ovos de serpente que vão, irmãos, ali chocar e vão picar a si próprio. Porém, meu irmão e minha irmã, a Ruach HaKodesh segue advertindo, buscando convencer do pecado, da justiça e do juízo. Eu não sei como você consegue lidar quando você está tentando ajudar alguém, está tentando ensinar ou ajudar de alguma forma. E a pessoa tem alguma dificuldade de compreender, ou num primeiro momento ela ouve, ela diz que entende, mas posteriormente ela erra naquilo que você ensinou, que você ajudou, e aí você tem que ir de novo, você tem que ir de novo. Como você reage em relação a isso? Será que nós não estamos fazendo o mesmo, irmãos, com o Eterno? E o Eterno, através da Ruach, com muita paciência, tem lutado por nós? E se você se pergunta, o que é chocar ovos de serpente? O que seria isso? Como eu posso estar... Ajuda-me a entender o que é chocar ovos de serpente. Maus pensamentos, meu irmão, minha irmã, que estão aqui, ó. Quando você começa a ter algum tipo de mau pensamento, algum tipo de mau comportamento, se você continuar alimentando isto, meu irmão e minha irmã, isso vai vir a vida. E o único prejudicado vai ser você. Mas antes de você se prejudicar, é óbvio que você pode prejudicar outras vidas também. E o Eterno não deseja que você viva assim. Por quanto tempo você vai seguir assim? O que você pensa que vai resultar seguir vivendo deste modo? Pare um pouco para você refletir sobre a sua vida. O que você acredita que vai resultar no que você está hoje plantando, o que você está hoje semeando, o que você está cultivando hoje? Irmãos, realmente falar sobre isso é muito delicado. Tanto que no início da semana, quando o Eterno começou a ministrar o meu espírito sobre este assunto, eu perguntei muitas vezes para o Eterno: Pai, é isso mesmo que o Senhor deseja falar? É isto mesmo? E no decorrer da semana ele foi ministrando o meu espírito e confirmando que era realmente isso. E é um assunto delicado. É o mesmo que nós chamamos aqui, não é? Colocar o dedo na ferida. Quem é que quer ser repreendido, irmãos? É muito difícil, eu também não gosto de ser. Mas às vezes é necessário nós sermos repreendidos. E considerar que nós erramos de fato. Não é dizer, olha, eu errei, eu pequei aqui. Irmãos, nós podemos recusar até quem nos adverte do pecado e não reconhecer o nosso erro de nenhum modo. Irmãos, em Bereshit, Gênesis capítulo 3, versículos 11 a 13, vocês vão se lembrar, os nossos pais, Adão e Havá, Adão e Eva, eles não reagiram bem também quando eles foram confrontados com o seu pecado. Na verdade, irmãos, sequer eles admitiram que a responsabilidade do pecado era deles. Isso
isso, irmão, se estende até os dias de hoje. Cada vez, irmãos, que eu medito no motivo pelo qual Hashem tinha tanto prazer em Melech Davi, irmãos, mais eu aprendo sobre como ele sabia lidar com a questão do pecado. Porque, irmãos, ele também teve de ser confrontado com o pecado que ele cometeu por meio de outra pessoa, que foi o profeta Natan. Mas, irmãos, que diferença de Melech Davi para os nossos pais. Vamos ouvir, irmãos? Vamos ler comigo as palavras de Melech Davi quando ele foi confrontado através do profeta Natan? Tehilim, Salmos capítulo 32, versículos 5 e 7. Tehilim, Salmos 32, 5 a 7. Que nós venhamos nos espelhar, irmãos, nas palavras de Melech Davi, quando ele foi confrontado, e que nós tenhamos também o mesmo ato como ele. Diz assim: quando confessei o meu pecado a ti, quando parei de esconder, quando parei de esconder a minha culpa e disse, confessarei minhas ofensas a Adonai, então tu perdoaste a culpa do meu pecado. Por isso, todo fiel deveria orar no tempo em que podes ser achado. Então, quando as enchentes chegarem, não alcançarão. Tu és um lugar oculto para mim. Me manterás longe da angústia. Tu me protegerás com canções de libertação. Maravilhoso, irmãos, a reação deste homem quando ele foi confrontado. Mas seguir, irmãos, o caminho dos nossos pais lá no Éden é mais fácil, não é verdade? Não é mais fácil? Não é mais simples fazer o que eles fizeram? Ó, foi o outro lá, ó. Não foi eu, não. Não, imagina, eu estou certo. Que isso, Senhor? O Senhor está errado, vê direitinho. Não é assim que nós fazemos, irmãos? O Senhor vem falar conosco através de uma vida e a gente rebate. A gente não aceita, irmãos. E é mais fácil, né, fazer assim, aparentemente. Porque nós estamos ali vivendo de aparência. A gente não quer que seja visto a podridão e a sujeira que está em nós. Não é, irmãos? Aparentemente é mais simples, irmãos. Aparentemente. Afinal, a culpa é sempre de alguém. E nós podemos sempre ser as vítimas. Eu sou coitado, eu estou sofrendo, o outro é o culpado. Não é isso? Nós nos colocamos como vítimas. Irmãos, Davi não era vítima. Ele era alguém que queria ardentemente viver na verdade, e não na verdade dele, viu, irmãos? Na verdade do eterno. Tanto que ele cumpriu à risca, irmãos, os mesmos textos em Vaikra, o qual nós estamos sendo ministrados neste dia. Ele tomou uma ação imediata de romper com o pecado assim que ele tomou conhecimento, assim que ele foi confrontado, irmãos. Eu sei que você pode ter todos os motivos do mundo para viver como você vive e o que você faz hoje. Talvez você esteja se apropriando do que não lhe pertence. Pense sobre isto. Ou talvez você esteja sentenciando pessoas e sentindo-se injustiçado, injustiçada pelo mundo. Como está a sua vida? Reflita como está você que é casado, como está o seu casamento? Como está a sua disposição em servir Hashem? Aonde quer que você esteja, você é um representante de Yeshua. Principalmente quando você está confortável, sem ninguém por perto. Irmãos, eu imagino neste dia em Israel, neste Shabat, o que sente o nosso povo em meio à guerra? Mísseis no céu, corridas para bunkers de dia e de noite. Mas, irmãos, tudo tem um princípio. Tudo começa de algum modo e normalmente não começa grande. Não começa grande. Se torna grande porque não impedimos a evolução do mal quando ele não era um gigante diante de nós. E mesmo que se torne um gigante, irmãos, sigamos o exemplo de Melech Davi, de Davi. Ele também enfrentou pecados gigantes na sua vida e ele venceu, irmãos.
Irmãos, eu vou deixar para vocês aqui, para vocês lerem posteriormente, para nós não nos estendermos. Romanos capítulo 7, irmãos. Se você puder, anota aí e medita neste texto, neste capítulo. Irmãos, ainda essa semana, eu estava lendo este capítulo 7 de Romanos e Aruch começou a mostrar para mim a vida de Shaul HaShaliach, o apóstolo Paulo, não como um homem estudioso, um homem de muito conhecimento, de muita experiência, um rabino messiânico, como nós podemos chamar, não é verdade, irmãos? Mas como uma alma que estava lutando, irmãos, pelo pecado. Onde chega um dado momento que ele fala, olha, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, este eu faço. E depois ele ainda diz assim, criatura miserável que eu sou. Ele estava numa situação, irmãos, enfrentando uma batalha muito difícil na vida dele. Mas ele venceu, irmãos. Se nós olharmos as cartas posteriormente dessa situação que ele atravessou, irmãos, deixando conselhos poderosos para as nossas vidas, ele venceu. Reflita sobre esse texto e que o Senhor ministre o seu espírito, que é possível vencer também o pecado, por mais persistente que ele possa estar hoje na sua vida. E ainda, irmãos, nessa semana, Aruch ministrava o meu espírito sobre a parábola da dracma perdida. Como assim, irmão, a parábola da dracma perdida, ali em Lucas capítulo 15, versículo 8, você deve saber, se lembrar muito bem, que aquela mulher, ao perder uma dracma, o que ela fez, irmãos? Ela acendeu a luz primeiro, depois ela varreu a casa, e em terceiro, ela procurou com diligência até achar. Irmãos, quando se trata de algo de valor perdido, como nós gostamos dessa mensagem, dessa parábola, não é verdade? Perdeu algo valioso e achou. Mas, irmãos, quando se trata de Hashem nos dizendo para nós fazermos uma varredura em nossas casas, para encontrar o que está errado, nos permitir sermos tratados e tratadas e sermos libertos, livres de verdade, meus irmãos, aí a coisa já não é muito boa, não é verdade? Já não é muito agradável. Irmãos, algumas semanas atrás, o Senhor nos ministrou aqui através da vida do Rosh Caio sobre nós não fugirmos da mesa. E vocês se lembram aonde a mesa ficava? Não era de frente para a luz, irmãos? E o que a luz faz, irmãos? Ela vai iluminar onde tem trevas, onde está escuro. E veja o que essa mulher fez. Ela teve de jogar luz. Permita que a palavra, que é luz para mim, para você, adentre no seu espírito e mostre para você aonde você está pecando e errando. E permita que a Ruach HaKodesh... Irmãos, eu fiquei refletindo um pouco mais sobre essa parábola. Normalmente, quando cai uma moeda, alguma coisa, ela faz barulho no chão, não faz? E você acompanha o som, você vai procurando, você sabe meio que onde está. Irmãos, ela teve que acender a luz e varrer a casa. Imagina como estava suja essa casa, irmãos. Para poder achar uma moeda. Uma dracma, algo de valor. Que você receba a palavra do Senhor no seu coração neste dia. Irmãos, o Eterno deseja nos limpar, nos santificar, irmãos. Como é que nós queremos ver o Senhor, irmãos? De qualquer modo, sujo, irmãos. Por mais que seja difícil, doloroso e vergonhoso para você, não impeça a Ruach de fazer essa limpeza necessária na sua vida. Permita-se o tratamento em nome de Yeshua. Eu sei, irmãos, o quanto é fácil nós resistirmos ao tratamento e todo o processo dele. Mas de modo algum o Eterno deseja ver você como um homem e uma mulher derrotado, derrotada. Ele está lutando por você. Ele não quer que os seus filhos, porque você sabia que você é um filho, uma filha dele. Ele não quer que os seus filhos vivam em culpa, irmãos, em pecado, perdendo tesouros, mas sejam libertos. Gostaria de ler com os irmãos Romanos capítulo 6, versículos 10 a 12. Romanos capítulo 6, versículos 10 a 12. Romanos capítulo 6, versículos 10 a 12, diz assim:
Porque sua morte, a morte de Yeshua, foi um acontecimento único que não precisa ser repetido. Sua vida, porém, ele continua vivendo para o eterno. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para o eterno, por sua união com o Messias Yeshua. Portanto, não permitam que o pecado reine em seus corpos mortais, para que ele os torne obedientes aos seus desejos. Irmãos, sempre que uma situação de pecado não é tratada, o pecado ele cresce. Quando não destruímos o pecado, ele certamente vai destruir as nossas vidas. Irmãos, o pecado age como se tivesse vida própria, crescendo e dominando outras áreas no nosso viver. Eu já ouvi pessoas, irmãos, me dizerem que tem problema em uma área e não tem problema em outras. Irmãos, não se enganem em nome de Yeshua Mashiach. Este problema que não é tratado vai dominar tudo na sua vida. É escravidão plena, irmãos. E quando você se permite o reconhecimento, certamente você estará capacitado, capacitada para vencer o que você tem vencido, o que tem vencido a sua vida hoje. Você não nasceu para a derrota, o eterno não trouxe você até aqui, meu irmão, minha irmã, para a derrota. Derrota é continuar vivendo no pecado, como o Urosh Kai leu para nós aqui em Romanos. É morte, meus irmãos. Irmãos, nós precisamos pensar mais, refletir mais na palavra do Senhor. O Urosh Kai ainda estava lendo para mim, eu estava sentado aguardando. E eu estava sendo ministrado, irmãos, Romanos, o capítulo 8 que ele leu. Precisamos ponderar, irmãos. Para onde nós nos inclinamos, como ele leu aqui, lê de novo lá depois, em nome de Yeshua, por favor. Irmãos, se nós temos uma inclinação para aquilo que é dessa terra, para aquilo que é mal, irmãos, nós estamos indo para um caminho de morte. Não tem como a gente alisar uma situação como essa, irmãos. Porque como ele leu aqui, irmãos, se nós formos inclinados para as coisas do Espírito, é vida, é o que o Senhor tem para nós, irmãos. Mas quanto tempo, irmãos, nós vamos continuar guerreando com o Espírito do Senhor na nossa vida? Irmãos, ainda essa semana eu estava refletindo, como o Senhor já tem nos ministrado, nós sabemos que o cavalo da guerra está aí pisando sobre a terra. E eu estava refletindo, Senhor, será que este espírito, esse cavaleiro aí, mesmo não pisando num lugar, será que ele tem autoridade para esse espírito agir na vida de outras pessoas que estão longe? Eu estava refletindo sobre isso porque não é possível, irmãos. Você para conversar um pouquinho, tratar de algumas situações cotidianas, eu estou dizendo. E você vê o quanto, quando as pessoas começam a falar, porque a pessoa vai falar aquilo que está dentro do seu coração, o quanto elas estão em guerra internamente. E aí as ações delas, a tratativa com as pessoas, tem sempre alguma coisa entruncada, algum problema, alguma reclamação, algum descontentamento, porque internamente elas estão em guerra, irmãos. E o Senhor, se Ele é o meu e o seu rei, se Ele é o meu e o seu pai, Ele é o rei de quê, irmãos? Da Shalom, quem é o nosso príncipe, irmãos? Irmãos, se nós vivemos em guerra dentro de nós, irmãos, tem alguma coisa errada, meu irmão e minha irmã. Não é possível que a gente não enxergue isto. Você não nasceu para a derrota, lembre-se disto. Se eu te disser que tudo que nós estamos vivendo neste mundo é pelo resultado do pecado, pode ser que você me considere como alguém exagerado. Gostaria de ler com os irmãos Ezequiel e Ezequiel, capítulo 21, versículo 29, versículo 24 nas outras versões. Na Judaico Completa, versículo 29, e nas outras versões, versículo 24. E Ezequiel, capítulo 21. Diz assim: por isso, aqui está o que Adonai Elohim diz. Porque vocês têm feito, as palavras do Eterno, irmãos. Vamos prestar atenção na leitura, em nome de Yeshua. Aqui está o que Adonai Elohim diz. Porque vocês têm feito que a sua culpa volte à lembrança com seus pecados descobertos, e o pecado à vista
em tudo quanto vocês fazem, porque têm sido lembrados, serão levados prisioneiros. Irmãos, nós já fomos ministrados aqui. A maior prisão é aquela que não tem grades, irmãos. Onde eu e você podemos acreditar que somos livres, mas somos aprisionados e vivemos uma vida derrotada pela nossa própria mente, irmãos. E aonde o inimigo deseja dominar as nossas vidas? Na mente, irmãos. Vocês se lembram aonde o inimigo, irmãos, entrou primeiro? Foi no jardim do Éden, estava lá, irmãos, tudo bem. Mas aonde ele não foi? Na mente, irmãos. De Eva. Quando ele ganhou a mente dela, irmãos, o que aconteceu? Ela se tornou um bonequinho dele. Um fantoche, vamos dizer assim. Ele disse, ela fez. Disse, ela fez. Irmãos, quem é que está conduzindo a sua vida hoje? Pelo amor do Eterno, meu irmão, reflita sobre isso. Para nós, irmãos, eu reflito muito sobre isso. Quando eu estou diante do Senhor, eu estou orando, Pai, não me deixa ser contraditório com as minhas palavras diante do Senhor, dizendo que eu quero alguma coisa para o Senhor, mas como na verdade eu ajo de uma forma totalmente contrária do que eu estou dizendo. Não seja contraditório, muito menos mentiroso. Porque, irmãos, a palavra do Senhor, ela nos confronta, irmãos. Como eu sei disto? Esta é uma palavra verdadeira, a qual nós lemos em Ezequiel. Porque, irmãos, o pecado certamente não vai oferecer a você a liberdade que Hashem deseja para você hoje. O pecado vai oferecer para você uma prisão, impedindo você de orar, de estudar a palavra, de se aproximar de quem você pode, do Eterno, daquilo que Ele tem para que você faça e para que você seja livre. Quanto, irmãos, que o Eterno tenha misericórdia das nossas vidas e que nós não sejamos conduzidos pela religiosidade, irmãos. Porque, irmãos, eu aprendi que a religiosidade, ela te apresenta um Deus. Mas, irmãos, o Yeshua, a palavra, te apresenta um Pai que quer cuidar de você e que te ama. Mas vai ter momento que o Pai vai te chamar. Eu não sei se você passou por isso, o teu pai e a tua mãe. Eu passei muitas vezes. Filho, vem cá, vamos sentar aqui que agora a gente precisa conversar mais sério. E não somente o meu pai e a minha mãe, os meus genitores, mas meus pais na Emuná, pessoas que o Eterno, durante o decorrer da minha vida, eu pude ter a oportunidade de ser ministrado e cuidado. Aqui nesta obra, para nós finalizarmos, irmãos, o Eterno ele tem tratado o mais profundo da vida de todos aqueles que têm permitido, e eu sou uma prova viva disso, irmãos. Eu sou testemunha dos sentimentos de vergonha. Eu já compartilhei com vocês aqui, de dor, até de negação que eu passei em uma fase de tratamento do Eterno na minha vida. Mas, irmãos, eu não quero mais. Eu digo para o Eterno, eu oro muito, eu falo, Senhor Yeshua, não me deixe voltar, não me deixe cair. Eu não quero retroceder, Pai, da onde o Senhor me tirou. Porque eu não sei se você se lembra. Eu mantenho um registro na minha mente. Da onde o Eterno me tirou. Eu não no sentido de olhar para trás e querer retroceder. Não. Eu trago à memória de quem eu era, como eu agia, o que eu pensava, os meus dosdóis, os meus ais, as minhas manias e a forma como o Senhor tem trabalhado na minha vida e me corrigido, irmãos. Eu preciso disso, é importante para mim. Para que eu não volte e comece recebendo tanto da parte do Eterno, eu não me torne como já foi orado aqui, alguém ingrato, irmãos. Porque uma outra coisa que o Eterno me ensinou, você deseja a proximidade do Eterno na sua vida, seja alguém grato, agradeça. E Ele vai se aproximar de você. Mas se você quiser o Eterno longe de você, seja... Irmãos, nada nunca tá bom, irmãos. Nada, ainda ontem à noite eu estava aqui conversando com os irmãos, eu estava em momentos em que eu e minha esposa estamos ali educando, ensinando a nossa filha. Às vezes eu trago alguma coisa, faço alguma coisa e a reação não é a receptividade, não tem aquela receptividade boa, né? Aquilo não é muito, você percebe, não era tipo assim, poxa, e é isso aqui, é isso. Imediatamente, irmãos, eu coloco para ela, minha filha, o que você prefere? O que é melhor para você? Você ter esse daqui? É esse daqui que você tem, que você pode hoje? Ou é não ter nada?
Irmãos, muda rapidinho. Não, rapidinho se torna maravilhoso aquele ali. Irmãos, é um exemplo simples, mas reflita aí se você não está fazendo isso com o eterno. E nós sequer temos noção, irmãos. Eu não tenho noção. Nós não sabemos, irmãos, porque não chega até nós tanto de bem que o eterno tem feito na nossa vida. E eu fico refletindo, será que eu estou sendo ingrato a ti, Pai? Eu estou sendo grato o suficiente? Então eu sou prova viva, irmãos, do trabalho do eterno, desse confronto, dessa limpeza, dessa varredoria. Eu não vou trocar, irmãos, a minha liberdade no Mashiach Yeshua. Eu não vou trocar a minha alegria, a minha proximidade que o eterno tem permitido eu me aproximar dele. Eu não, em nome de Yeshua, irmãos, eu não vou negociar a presença da Ruach HaKodesh na minha vida, irmãos, jamais. Em nome de Yeshua eu não vou, irmãos, eu não vou voltar para lá. Eu não vou voltar, irmãos, para nenhum tipo de prisão na minha vida, e não por mim mesmo, mas por Yeshua, que entregou a vida dele por mim. Irmãos, a Haftarah dessa semana, no trecho ao qual nós lemos, que o Roshkai leu para nós, ela descreve muito bem que as instruções do Eterno, elas não nos são pesadas, e elas são para o nosso bem, irmãos, para nossos pecados serem tratados, irmãos. Nossos pecados, melhor dizendo, é que são pesados. Não a palavra do Eterno, irmãos. Como está a sua comunhão com as pessoas? O seu amor pelas vidas? Será que você está vivendo em leveza? Ou você está vivendo com um peso extremo constantemente e você nem percebe mais? Irmãos, eu não estou falando do mundo em guerra, mas você em guerra consigo mesmo. Pondere sobre isso. Se existem sentimentos de inimizade, de insatisfação, a qual mencionei, de descontentamento, de desdém para o próximo. Se você tem esses sentimentos, tem algo errado. Peça ajuda em nome de Yeshua. Eu ofereço a você o que eu vivo. E eu sei que é possível porque é a minha experiência pessoal, irmãos. 1 Yohanan capítulo 1. 1 João capítulo 1, versículo 7. Primeiro Yohanan, capítulo 1, versículo 7. Se, porém, estivermos andando na luz, como Ele, como Hashem, está na luz, temos então comunhão uns com os outros, Será que nós temos comunhão uns com os outros? E o sangue do seu filho Yeshua, então, se lembre, o sangue do seu filho Yeshua nos purifica de todo o pecado. Lembre-se, se porém estivermos andando na luz, como Ele, Hashem, está na luz. Se nós estivermos andando, irmãos, que palavra é essa, irmãos? Nos ensina tanto. Você tem comunhão com as vidas? Ou é muito difícil para você andar em comunhão? Andar em unidade? Ou a seletividade no seu relacionamento com as vidas? Porque se nós estivermos na luz, como Ele na luz está, nós vamos ter como palavra uns com os outros, irmãos. Não é com um ou com o outro, não. E então o sangue de Yeshua vai nos purificar. Irmãos, Yeshua realmente está às portas. Se você tomasse conhecimento do que o Eterno está entregando para você hoje através dessa palavra, e se você tomasse conhecimento de que amanhã ou daqui uma semana você vai ser removido dessa terra. Hoje você pode estar tendo uma reação que não é muito boa em relação a essa palavra. Mas se você tivesse conhecimento de que os seus dias estão contados e existem pouquíssimos dias ou algumas horas, como estaria o seu coração em relação a esta palavra? Sabe o que eu me lembro agora, irmãos?
daquela palavra, é muito difícil lembrar as referências. Quando diz assim, aquele homem que juntou muito e guardou, ele disse, agora estou bem, mais ou menos assim, não é? E aí chega e diz para ele, louco, se for pedido a tua alma, agora, para onde é que você vai? Irmãos, o Eterno, o Senhor deseja nos encher da Ruach HaKodesh, da presença dEle. Será que nós estamos crentes como nós tem um texto que diz ovelhas gordas? Engordou, está inchado de um monte de lixo, irmãos. E se gaba disto. Se gaba. Eu estou muito bem. E se hoje, irmãos, o Senhor estiver te dizendo, louco, louca, você tem alguns dias, algumas horas, reflita para onde você vai, porque ainda há tempo. Ainda há tempo. E Yeshua está às portas. Não larga o pecado. Pare de andar abraçado com o pecado. Não se conforme com o pecado. Mas esteja pronto para o abraço de Mashiach Yeshua sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã. Você gosta de abraço? Eu amo abraço. Eu gosto de abraço. Quando eu chego em casa, minha esposa me abraça, fico muito feliz. Minha filha, quando eu estou com meus irmãos, recebo um abraço, é maravilhoso. Irmão, será que nós estamos caminhando e rejeitando Yeshua de braços abertos para mim e para você? E nós rejeitando o abraço dele, que está sempre pronto, irmãos. Eu tenho certeza que você não gosta quando alguém rejeita você. Quando você está com o coração aberto para oferecer algo para você e você é rejeitado, você gosta? Tenho certeza que não, eu não gosto, irmãos. Será que você não está rejeitando o abraço de Mashiach Yeshua? Por quanto tempo você vai viver assim? O Senhor de braços abertos para te receber e você rejeitando o abraço dele? Então, em nome de Yeshua, pare de andar, de viver em conluio, abraçado, agarrada com o pecado. Acreditando pela religiosidade que você está no caminho de vida. Em nome de Yeshua, este cordeiro, ele segue tirando o pecado do mundo. Você sabia que ele continua trabalhando? Ele continua fazendo o que ele sempre fez? Viva o que o Eterno tem para você em nome de Yeshua. Que é muito além, meu irmão e minha irmã, do que você está vivendo hoje. Eu tenho certeza disto. Só depende de você. A escolha é sua. Você não vai poder, não aqui nesta obra, colocar a culpa em mais ninguém. Não faça mais como Adão e Eva, mas faça como Davi. Porque eu sei que hoje as nossas vidas estão sendo confrontadas. Então, se o Senhor falou com você, porque eu sei que Ele falou ao seu espírito neste dia. Irmãos, eu vou contar para você o que eu fiz. Eu já compartilhei aqui, mas eu vou repetir porque a Ruach me lembra disto. O dia que o Eterno usou a liderança dessa casa aqui, estava nós três, dentro da casa do Senhor. E o Senhor falou, você está errando aqui, aqui, aqui. Não teve mãozinha na cabeça não, viu, irmãos? Mas eu sabia que era em amor. Eu vou contar para você qual foi o que eu fiz. Eu caí chorando, irmãos. Mas eu caí aos pés do Senhor. Sabe o que eu falei para o Senhor? Eu falei, Senhor, eu não vou sair dos teus pés. Eu não vou correr para outro lugar. Eu vou permanecer aqui. E aí, meus irmãos, eu entrei num processo que foi doloroso para mim. Mas eu louvo ao Senhor, sabe por quê? Porque eu sei que eu não sou mais aquela pessoa que eu era lá atrás.
Então não perca a oportunidade que está sendo dada a você neste dia, em nome de Yeshua. Que assim seja. Pai eterno, eu levo diante do Senhor as nossas vidas, Pai. E eu louvo o teu santo nome, eu quero agradecer a ti, Pai, porque o Senhor fala. Pai, como eu vejo, Pai, a tua demonstração de amor para as nossas vidas. Quantas vezes, eterno, o Senhor usou a vida do meu pai, desta terra, o meu genitor. O Senhor usou a vida deste homem para me corrigir, Pai. Muitas vezes eu tive sim que receber correção, tive que apanhar, tive que ficar de castigo, ouvi o que eu não queria, fiquei triste, Pai. Mas se o Senhor não estivesse usado a vida do meu pai lá e usado posteriormente nos anos que se seguiram na minha vida, homens e mulheres do Senhor, para corrigir o curso da minha vida, Pai, talvez não, Pai. Eu tenho certeza que eu não estaria mais com a minha esposa, eu não teria mais a minha filha, eu nem sei se eu estaria nos teus caminhos, Pai. Muito provavelmente eu estaria perdido neste mundo, mas eu te louvo porque o Senhor, Pai, usou de benevolência para comigo, com misericórdia, corrigindo o meu caminho, Pai, como ainda até hoje o Senhor continua corrigindo, com muito amor, misericórdia, com paciência, Pai, e muitas vezes nós não temos a mesma paciência, não exercemos misericórdia, muito menos amor, porque, Pai, nós somos riquíssimos em paciência, amor e misericórdia, porque nós recebemos todos os dias do Senhor. Nos ajude, Pai, a nos agarrarmos na oportunidade que é nos dada hoje. Como aquela mulher, Pai, do fluxo de sangue, eu me lembro disso agora, Pai, todas ela lutou. Quando ela viu uma oportunidade, ela foi se arrastando, mesmo que os meus irmãos, alguém esteja aqui neste momento, Pai, se sentindo caído, com a face no pó, se aquele se arraste e tenha força, fortaleça essa vida para que se agarrem aos pés de Mashiach Yeshua e toque no tzitzit deste homem e seja curado e curada, Pai, e haja libertação nessas vidas para o bem eterno. Porque o Senhor deseja que nós sejamos um povo forte e ativo. Eu vejo o Senhor, através desta palavra, Pai, lutando, nos atraindo para próximo do Senhor, para o que está por vir aí, Pai. Pai, o filho pródigo teve que sofrer. Quando ele foi para longe do Pai, ele teve que aprender do pior modo possível. Ele não valorizou o que ele tinha, a casa do Pai, os bens, tudo que o Pai tinha ali era dele, ele não valorizou isso. Hoje nós podemos estar do mesmo modo, na tua casa, tendo a oportunidade de estar próximo do Senhor e não valorizar. Pai, quando ele estava na fossa, Pai, o inimigo quer nos tirar da mesa, como nós somos ministrados pelo Chicaio. Me lembro mais uma vez, ele quer nos tirar da mesa para comer com porcos, e o Senhor quer nos tirar de estarmos comendo com porcos, para que nós nos assentemos à mesa, com roupa limpa, com sandália limpa, estando bem, Pai. Ajude-nos. Será que vai ser necessário, Pai, para este povo, alguma situação terrível acontecer para cair, Pai, na consciência? Eu espero que não haja resistência à tua ruach, ao teu Santo Espírito que ministra neste dia, nesta casa, Pai. Em nome de Yeshua Mashiach, que nós nos aguerremos a esta oportunidade no dia que se chama hoje para as nossas vidas, em nome de Yeshua, Pai, que assim seja. Na nossa próxima atividade, irmãos, no próximo Shabat, dia 28/3, nós teremos uma única paraxá 25 Tzav, dê esta ordem. Hashem ensina a Moshe sobre os detalhes no serviço dos Kohanim no Mishkan, no santuário. As ofertas deveriam ser trazidas com as intenções apropriadas e as comidas deveriam estar pura espiritualmente. Por fim, Moshe realizou o serviço de consagração do Mishkan e Moshe ungiu e introduziu a Aaron e seus filhos para o serviço deles no Mishkan, em frente de toda a congregação de Israel. E assim segue, todos estão convocados a separar tempo para meditar na palavra do Eterno e que esta palavra continue tendo liberdade para colocar luz na nossa vida onde há necessidade, em nome de Yeshua. Shabbat Shalom, a nossa luta contra o pecado, ela precisa ser contínua, não podemos abaixar trégua em nenhum momento, em nenhuma situação, principalmente quando a batalha se trava na nossa mente com sugestões aí, ou Hassatan trazendo para nós atrações fatais.
E é fatal mesmo, vai nos conduzir para a morte. Vai trazer sobre nós fatalidade. Seja ela uma atração por um objeto que não te pertence e você olha para aquilo com desejo de se apropriar de forma indevida, seja atração por alguém que você não deveria sequer olhar. E quando essas lutas na mente é muito complexas para se travar. Porque dependendo da situação, ela traz um pseudo-conforto, uma pseudo-alegria, liberando aí endorfina, uma série de coisas na mente. A pessoa, pela aquela atração fatal, ela acredita que está se sentindo bem. Como é que a gente faz para lutar contra isso? Eu vou compartilhar com vocês um segredo. Comandos imperativos. Comandos imperativos. Ra-Satã, Hashem te repreenda na minha mente. Hashem, pedido. Hashem, repreenda Ra-Satã na minha mente. Lute. Lute. Essa é a maior batalha, mais difícil que as pessoas têm enfrentado nessa terra. O pecado. Quando ele surge com sugestões na nossa mente. Mas nós não podemos parar de lutar, porque o pecado nos afasta da presença do Senhor.